Como é que era a personalidade do seu pai? Olha, meu pai era uma pessoa muito determinada, um tanto quanto autoritário e centralizador, mas assim, extremamente dinâmico, extremamente dinâmico. Meu pai era uma pessoa que você não via ele parado, sabe, assim, ocioso, a não ser os domingos para ir ao Jockey Park. Ou no Jockey Club antigamente, né? Mas fora isso, ele estava sempre envolvido com alguma atividade, sabe? Muito dinâmico, uma pessoa alegre, muito alegre, apesar de autoritário, ele era uma pessoa alegre e muito otimista com tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia, ele achava que ia dar certo. E como ele era como pai? Que lembranças que a senhora tem dele? Assim? Olha, meu pai era autoritário e muito carinhoso com os filhos. Então, eu me lembro de menina ainda, ele me pegar pela mão e meu irmão mais velho, à noite ele saía, naquela época não tinha televisão. Então ele saía à noite, ia dar uma andada pela avenida, até na rua Arthur Machado, que tinha um grupinho de homens com quem... E ele pegava a gente, levava, passava em sorveteria. Se ele ia lá para o Produtos Sérios, punha a gente no carro, levava. Então ele sempre teve esse lado assim carinhoso, sabe? E a gente sentia que ele era um companheiro. Isso ele sempre procurou ser. Quando assim, companheiro... nas iniciativas que a gente tinha, sabe? Então a gente sempre teve esse apoio dele. Nunca ele foi de tolher alguma iniciativa. Por exemplo, eu tive confecção, eu tive uma escola de francês. Então ele sempre encorajava, ele nunca foi de tolher, sabe? Então ele foi muito companheiro. E ele também não queria decidir o futuro de vocês? Não, não, tanto que quando eu fui fazer faculdade, eu fiquei muito em dúvida entre letras, que eu gostava muito, de línguas. Como chamava a sua escola? Instituto Franco-Brasileiro de Cultura. Ela ficava onde? Ela funcionou na rua Major Eustáquio, em cima do cartório do Fúvio. Ah, mais lá para baixo? É. Ah, tá. Eu era francês, uma escola de francês, porque eu lecionava francês na época. E eu e mais duas professoras resolvimos abrir o Instituto Franco-Brasileiro. Depois o francês saiu do currículo, assim, os alunos eram poucos, a gente optou por fechar a escola e eu continuei dando aula particular. Mas foi um tempo muito bom. E ele comparecia, ele trabalhava demais? Quantas horas por dia ele trabalhava? Umas 10 horas? Ah, por aí. Você sabe por quê? O papai trabalhava de dia, ele era advogado, ele tinha a clientela dele. À noite, ou ele estava preparando aula, ou ele estava estudando os processos dele. O horário que ele se dedicava ao direito era à noite, ou então o horário de audiências que ele tinha, ou, entrevistas com os clientes. Mas eu me lembro do meu pai, 11 horas, meia-noite, na máquina de escrever, ou fazendo a defesa dos clientes, fazendo os processos, e de manhã ele levantava cedíssimo. E ele tinha por hábito levantar desde aquela época. Levantava, tomava banho frio e fazia ginástica. Cedinho já começava. Nós estamos aqui com uma diferença, porque o seu Gilberto, ele tem 85 anos e ele viveu essa fase, né? Eu não vivi. Eu pesquisei, eu escutei, nós conversamos sobre esse assunto. Então, assim, para eu poder falar sobre ele, eu preciso saber alguns detalhes. Como é que surgiu essa parte industrial? Qual foi a primeira indústria e por que ele decidiu ir para esse ramo? É o seguinte, o meu avô, pai dele, sempre gostou de criar algumas coisas assim. Por exemplo, na fazenda onde meu pai nasceu e onde a minha avó morou. Então, meu avô, ele tinha essas engenhocas que fazia na época para produzir isso, aquilo. Ele montou até uma mini usina de eletricidade na fazenda da minha avó. E aqui em Uberaba, ele começou com uma indústria de ração para gado. Aí foi o começo, porque ele montou essa indústria e meu pai, recém-formado, veio do Rio de Janeiro com ideias novas. Aí eles transformaram essa indústria do meu avô em limitada, era meu avô e os filhos.
Mas depois eles resolveram ampliar e fizeram a Produtos Sérios Sociedade Anônima, para poder fazer uma coisa maior, né? Quantas indústrias ele teve? A Produtos Sérios, na realidade, era uma sociedade anônima, né? Dele mesmo foram as indústrias de malha, a Trilan e a Tebrace. E como é que foi trabalhar nesses setores? Que lembranças você tem da dedicação dele? Ele sempre estava assim, à procura de alguma coisa nova, você entendeu? Essas indústrias de malha, como eu contei para o Gilberto, foi uma viagem que a gente fez ao sul, ele viu e achou por bem montar uma indústria aqui. Então ele estava sempre indo a feiras, sabe, procurando se informar. Essa de malhas não era a principal dele, a principal mesmo era o Produtos Sérios, mas depois que foi vendido a Produtos Sérios, ele passou a se dedicar mais a Trilan e continuou com o direito, né? O direito ele continuou até uns 75 anos, por aí. Você tem ideia, a senhora tem ideia de quantas pessoas essas empresas empregaram? A Produtos Sérios era mais de 300 na época. Agora, a Trilan, no auge dela, ela tinha em torno de 40 funcionários, uma coisa assim, porque era uma indústria já de pequeno porte, não era uma indústria grande como a Produtos Sérios, né? A Tebrace, por ser uma indústria mais moderna, ela ocupava menos mão de obra. Eram máquinas enormes, mas que ocupavam um funcionário cada máquina. Então, a tecnologia evoluiu, diminuiu a mão de obra, né? Essas não empregaram tanta gente. E eu esqueci de mencionar também que meu pai teve fazenda, Gilberto. Meu pai comprou uma fazenda indo para Uberlândia, ali na BR-50, e lá ele foi o primeiro uberabense a implantar a ordenha mecânica. Ele foi o primeiro uberabense a ter uma ordenha mecânica em Uberaba. O Paulinelli, outro dia, estava conversando comigo sobre isso. O Paulinelli hoje é um grande empresário, né? E ele falou que na época ele foi visitar a ordenha do meu pai para conhecer, ele trabalhava, ele me falou até onde, mas agora eu não estou lembrando. E foi lá conhecer, porque foi o primeiro uberabense a montar uma ordenha mecânica em Uberaba. Meu pai implantou leite e café. Ele plantou 300 mil pés de café. E ali indo para Uberlândia. Depois ele vendeu para o Diamantino essa fazenda. Essa fazenda foi... Mas aí o Diamantino pôs tudo em gado, né?